Pessoal, só para ir falando aqui enquanto o Dirceu não entra, tá? A gente, quem não conhece ainda, Cruzeiro Esporte Tour, na verdade é a agência de turismo e eventos oficial do Cruzeiro, né? Ela está proporcionando esse bate-papo aqui. Depois, daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais sobre o que que ele é. Mas é uma agência que durante o ano inteiro está proporcionando várias experiências para o torcedor, né? A gente acompanhando o Cruzeiro fora de Belo Horizonte, fazendo muitos eventos junto dos redutos, né? Quem não conhece os redutos são os cruzeirenses espalhados pelo mundo que se organizam nas cidades onde estão, exatamente para acompanhar o Cruzeiro, viver o Cruzeiro, conversar sobre o Cruzeiro. E a Cruzeiro Esporte Tour é uma das grandes parceiras dos redutos, né? Então é importante isso, né? Esses parceiros que dão apoio para a torcida do Cruzeiro, né? Que é quem leva o nome do time para frente, que é o maior patrimônio que a gente tem. Então é muito bacana a gente ter o Cruzeiro Esporte Tour apoiando os redutos. Então quem quiser conhecer um pouco mais pode entrar no site deles também. A gente está no Instagram, mas eles têm um site que é o www.cruzeiroesportetour.com.br. E enquanto a gente está vivendo essa situação, cada um no seu quadrado, né? Cada um vivendo o seu isolamento necessário, assim como o Dirceu está fazendo também. Hoje cedo eu conversei com ele, e ele está lá em Pedro Leopoldo, né? Se cuidando. Mas assim que passar isso tudo, Cruzeirão voltando, Cruzeiro Esporte Tour fazendo novos eventos para a gente poder exaltar o nosso time. Vamos esperar só mais um pouquinho. Esse aí vale a pena, né? A gente esperar de joelhos por tudo que ele fez pro Cruzeiro, né? Vou aproveitar também para falar, gente, enquanto ele não entra aqui. Deixa eu só tentar falar com ele aqui, rapidinho. Pessoal, também nós vamos falar um pouquinho mais para frente, mas além de tudo, quem quiser conhecer um pouco mais do Dirceu, depois desse live aqui, tem uma biografia que foi escrita do Dirceu, que é sensacional, que chama O Príncipe, que conta a história do Dirceu, escrita por um grande jornalista mineiro chamado Pedro Blanc. E aí depois vocês podem procurar no perfil do próprio Dirceu, do Instagram, que o livro está à venda. Tá? Eu recomendo, né, para a gente saber um pouco mais. Aqui a gente vai ficar um tempo com ele, vamos tentar fazer um tanto de pergunta, mas no livro, né, tem muita coisa. Vamos lá, vamos ver aqui. O Dirceu está entrando aqui. Olha aí, quem está aí? Meu ídolo. Milagre! Ele aí. Ô, meu ídolo! Ídolo, grande ídolo. Que prazer! Prazer estar aqui com você. Dirceu. Trabalhei aqui muito grande, né? Poder me dirigir a essa imensa nação azul é sempre um motivo de alegria, né? De poder estar levando ao torcedor alguma coisa, né? O torcedor, como eu sou, né? Faço parte de 9 milhões de torcedores do Cruzeiro, espalhado por esse mundo afora, né? A expectativa que todos nós estamos vivendo, né? Felizmente, essa dificuldade que nosso clube está enfrentando, mas vamos sair do outro lado, não é? É isso aí, Dirceu. É só para apresentar, Dirceu, aproveitar que você entrou, a gente voltar a falar aqui, né? Que a gente está... Essa é a quarta resenha dos Redutos, Dirceu. A gente está com a Cruzeiro Esporte Tour, que está proporcionando esse encontro com nossos torcedores, com grandes ídolos como você, né? A Cruzeiro Esporte Tour é uma agência de viagem de turismo oficial do Cruzeiro e ela está nos dando esse presente aí de conversar com você. Permita-me cortá-lo? Claro. Porra, você é meu ídolo, eu sei. Eu te acompanho. Conheço o pessoal já tive alguns eventos, né? Cruzeiro Tour, sou de casa, né? Então, É um pronto. prazer falar com você, é meu ídolo. É isso aí, esse aí que é meu ídolo. A gente vai falar muito sobre
sobre história, né, Diceu? Coisa que você sabe que eu gosto muito disso, né? Faço questão de contar, escrever sobre você, de ouvir as suas histórias, né? Porque e eu gosto muito de falar que, para mim, além de ser o príncipe, você é o mestre da gentileza, pela forma que você recebe todo mundo, né? Não, você é suspeito de falar que você é meu amigo, né? Duas vezes, porque você é amigo do Pedro Blanc, né? Nós tivemos um evento lá na loja do Cruzeiro agora recentemente, né? Então é motivo de muita alegria para mim, satisfação, poder, né, conversarmos alguma coisa aí de interessante. O torcedor cruzeirense, né, como eu disse a você, está ansioso por, né, por recomeçar nossa trajetória, porque o ano que vem, né, no centenário nosso, temos que estar no nosso devido lugar, que é a Série A, o Campeonato Brasileiro, né? Aí, Exato. Disseu, só falando um pouquinho aqui, só um pouquinho das coisas que você fez, né? Porque deve ter muita gente aí também que está te acompanhando, que é da nova geração, né? Mas só para essa turma ver o tamanho desse baixinho aí, né? São 594 jogos com o Cruzeiro, né? 224 gols e 12 anos da sua vida dedicado ao Cruzeiro, né, Disseu, como titular desse time. Eu queria que você me falasse, para começar assim, o que que o Cruzeiro significa na sua vida. olha, Nolasco, eu costumo dizer que eu sou um privilegiado, porque eu participei ativamente, né, dessa transformação do Cruzeiro, né, de um time, vamos dizer assim, caseiro, né, de Minas Gerais, de Belo Horizonte, porque na minha época se falava muito de futebol do Rio, né, São Paulo, e o Cruzeiro de uma colônia italiana, né, o terceiro de Minas Gerais, e tive essa felicidade de chegar, de ver essa transformação, né, do Cruzeiro de um time caseiro de Minas Gerais, né, numa colônia italiana, e transformar nos maiores clubes de futebol do mundo, né? Eu sempre falo, tenho consciência de que sou um privilegiado, porque o meu sonho de, de criança, meu sonho era jogar no Cruzeiro, né? Eu só tinha esse sonho, aliás, dois, né? Que era poder dar um conforto na família. Dois sonhos, vestir a camisa do Cruzeiro e poder dar um certo conforto à minha família. E eu sempre que tenho a oportunidade de dizer que Deus errou a mão comigo, né? Porque, além disso, eu nunca imaginava poder conhecer o mundo inteiro, né? Nunca imaginei que o Cruzeiro chegasse numa situação que chegou, né, dos maiores clubes de futebol do mundo, né? Jogar em torneio da Espanha, da Itália, né, no Japão, na China, em qualquer parte do mundo. Inclusive, eu tenho assim consciência de que essa tristeza que todos nós, torcedores do Cruzeiro, né, passamos de ver o nosso time cair para a segunda divisão, coisa que eu nunca imaginava na minha vida. O Cruzeiro sempre foi, né, modelo de administração para o país, né? O Cruzeiro teve dois dirigentes, vamos dizer assim, uma cúpula, né? Mas essa cúpula de dirigentes era encabeçada pelo seu Carlos de Folletti e o seu Felício Brandi, né? Que são os dois maiores causadores dessa grandeza toda que é o Cruzeiro hoje, né? Então é com muita tristeza que eu vi, senti muito, né? Porque eu tinha consciência de que tudo que aconteceu com o Cruzeiro estava repercutindo no mundo, não é só no Brasil, no mundo inteiro, onde o Cruzeiro está escrito lá seu nome em termos de futebol. Né? Mas tudo na vida passa, né, Gustavo? E vamos aguardar. Eu estou muito esperançoso, estou muito confiante, né? É bom que a torcida do Cruzeiro fique sabendo por esse trabalho maravilhoso desses cruzeirenses ilustres, né? Esse grupo que assumiu o Cruzeiro, né? Interessado, desinteresse total, até pelo contrário, né? Homens que dedicaram 24 horas lá no prol do Cruzeiro, esse grupo gestor, encabeçado pelo nosso presidente, o Dalai, né? Quero, inclusive, publicamente parabenizá-los por esse ato e nós esperamos, né, que o Cruzeiro se pacifique politicamente, que esses homens se unam para que esse reflexo não sofra dentro de campo. Pelo contrário, que o grupo se une, né, e que possa, o nosso Cruzeiro,
voltar ao ano que vem, aí, no ano do nosso centenário, né? Voltar com o seu devido lugar, vamos dizer assim. Né? Aí, né, Disseu, assim, vocês construíram você principalmente ajudou a construir uma linda imagem do Cruzeiro. Infelizmente, em um ano, essa imagem foi manchada. É, Isso a gente agora acho que tem que ser bola para frente, né? Precisa recuperar essa imagem. A gente está vendo, sim, pra você ter uma ideia, milhões de pessoas aqui entrando e te mandando mensagem, falando de você. Pessoal, vamos falar daqui a pouco, mas Tamires, Nuzi, o Bloco do Raposão, que é lá de São João del Rei, a Cru Capitólio, o Reduto de Montes Claros, uma multidão de gente. O pessoal lembrando da homenagem que você fez, Sei Joãozinho e Raul nos Estados Unidos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. E você falou sobre duas figuras que para a gente é muito importante, cada vez exaltar. Lembrando nesse momento que o Cruzeiro está de reconstrução, duas figuras que foram fundamentais, Felício e Furlete. Eu queria que você me contasse como é que foi o primeiro contato deles, né? Quem que foi na sua casa buscar o menino Dirceu em Pedro Leopoldo? Como é que foi o convívio com esses dois que para a torcida do Cruzeiro, fora de campo, são os dois maiores craques da história do Cruzeiro? eu não tenho dúvida de que foram os dois maiores dirigentes do Cruzeiro, né? Em todos os tempos. O único presidente do Cruzeiro que chegou a ser comparado ao Felício Brandi como administrador foi o Zezé. Né? O Zezé, em determinado período, ele chegou a ser discutido igual a discussão no Cruzeiro, que vai ser eterna, quem foi melhor, Tostão ou Dirceu Lopes? Essa discussão é eterna. Uns que gostam da maneira de Tostão jogar, que era mais clássica, e eu, com minha velocidade, então a gente completava o outro. Né? Mas é uma discussão eterna. Assim como foi. O Zezé foi muito feliz com a sua administração, né? E foi comparado ao Felício Brandi. Mas, infelizmente, né, coisas da vida, o Zezé se deixou se levar, se empolgar pelo poder, né? Infelizmente, com tristeza que eu vejo, porque eu tive a alegria de conhecer o Zezé antes de ser presidente do Cruzeiro, e, infelizmente, aquela coisa do poder, né? Ele se perdeu, manchou o seu nome, com tristeza, inclusive, que eu falo isso, não costumo falar isso, que eu tinha uma admiração muito grande pelo Zezé, mas, sem dúvida alguma, foi um grande presidente, e o Felício Brandi e o Furlete foi uma dupla que um completava o outro. O Felício Brandi, na parte administrativa, né, que inteligência fora do comum, e o senhor Furlete, que era o verdadeiro pai para todos nós, e muito em particular meu. Né? O Furlete foi meu segundo pai. Era uma coisa assim, comigo, fora do normal. Não para lá, não para cá, que não sei o quê, e tal, e tal. Então, é muito gratificante, né? Sempre relembrar esse período, né? Na verdade, foram 14 anos que eu vesti a camisa, viu? 14 anos que eu tive a felicidade de vestir a camisa do Cruzeiro. Então, eu sempre recordo essas recordações. Não tem dinheiro que pague, né? Eu tive a felicidade, como eu disse, né? Eu tenho consciência de que o chefe lá em cima, Deus, me iluminou, me deu muito mais aquilo que eu pedi a ele, né? Que era ser só jogador do Cruzeiro e poder dar conforto à minha família. Né? Então, ao chefe lá em cima, graças a Deus, eu consegui muito mais do que eu imaginava ou pensava. Né? Então, desculpa aí, mas sempre que eu... Ô, Disseu, Oi, tá me ouvindo? eu estou Caiu bacana. aqui, eu me caí, mas desculpa. Não, Desculpa que deu eu vou respiradazinha aqui. Essas coisas, lembrar daquele tempo, sempre fico emocionado, me emociona. Né? que Mas bom, que bom. de alegria, de felicidade, também se chora, né? Não É é? isso aí. Mas a gente é muito bonito, né, ver você se emocionando, né, depois de tanto tempo, né, e ainda se emocionando em falar do Cruzeiro, porque isso para a gente que é torcedor, né, qual time tem um ídolo que se emociona falar da sua história, né? Eu queria inclusive tocar num assunto de seu.
que a torcida sempre, né? Qual que era o segredo de Dirceu e Tostão junto, né? Porque o Tostão tem lá a carreira dele, sua, mas vocês dois juntos eram uma magia pura. O que fazia essa combinação ser tão bonita em de campo? Na verdade, Nolasco, não é só o Dirceu e o Tostão, né? Foram, assim, de repente, os que mais se destacaram, mas, na verdade, era uma máquina de jogar futebol, né? E o Cruzeiro teve a felicidade de montar um time muito novo, né? Alguns vindo do juvenil, que foi o meu caso, foi o caso do Natal, do Pedro Paulo. Então, a gente tinha uma base, né, com mais os dois, o William, né, depois o Procópio, que eles eram jogadores mais experientes, vieram somar. Mas o Tostão e o Dirceu Lopes, um completava o outro. A gente se completava um ao outro, porque o Tostão era muito inteligente, né? Uma inteligentíssima, fora do normal, para jogar futebol. E eu com a minha velocidade, então um completava o outro, a velocidade que o Tostão não tinha, eu tinha. A inteligência que o Tostão tinha dentro de campo, eu não tinha. Então foi aí que fomos muito, muito felizes, né? E o interessante é que, naquela época, o Cruzeiro se tornou um time quase que imbatível, porque geralmente quando eu não estava bem, o Tostão estava bem. Às vezes quando o Tostão não estava bem, eu estava bem. E de vez em quando os dois estavam bem, né? Aí pronto. Aí aconteceu o que aconteceu com o Santos aqui de 6, né? Ô, meu ídolo, parece que estamos tendo algum problema, né? Tendo problema aqui, Dirceu, na conexão. Pois é. Infelizmente. Emoção demais de falar com você, sempre, né? Mas você me desculpa, Dirceu. Não, é isso ainda. Mas a gente estava falando, eu acabei que eu não consegui te escutar no final, mas você estava falando sobre, né, que o time era mais do que você e o Tostão, né? E o Cruzeiro realmente era uma máquina, né, em 66. Eu estava lembrando de uma coisa, né, que na inauguração do Mineirão, né, em 65, o Mineirão foi praticamente construído para vocês jogarem, né? Você que deu o passe do gol, não foi? Daquela inauguração do jogo do Mineirão? Sim, sim. Foi, se não me engano, contra o River Plate da Argentina, né? Eu estava Acho que na isso. inauguração do Mineirão, seleção mineira, exatamente, na inauguração do Mineirão. Aí o Buglé Foi que o fez o gol, sim, foi um passe gol meu. do Buglé, né? Odisseu, como é que foi para vocês que jogavam em estádios pequenos, né? E o Mineirão, assim, né? O Mineirão e o time de vocês é que comandou aquele Mineirão, né? Vocês ficaram anos sem perder pro Atlético, inclusive demorou uns 2 anos para você ter o Atlético ganhar um jogo, ficaram mais de um ano sem perder. Como é que o Mineirão foi para você ficar um estádio daquele tamanho para um tão bonito como os seus? Olha, nós, com o Mineirão, é uma coisa interessante. Eu sempre tenho a oportunidade de falar. O Mineirão, na época, que foi a sua inauguração e tudo mais, não era um campo de futebol, era uma área de lazer. Nós chegávamos, né, aí, antes do jogo, o que tinha de família, antigamente eu nem sei como é que, falando no minha época, falava piquenique, né? Mas já são Sim, tantos tempos atrás, são tantos tempos atrás que eu nem sei se é piquenique, acho que nem tem mais piquenique, né? Aquelas famílias inteiras ali sentadas era uma coisa maravilhosa. E todo e qualquer jogo do Cruzeiro era 50, 60, 100 mil pessoas. Né? Uma coisa assim fantástica, maravilhosa. Mas nós já tínhamos, se não me engano, a inauguração do Mineirão, a gente já tinha alguma experiência de ter jogado no Maracanã. Né? Maracanã que era a prova de fogo, né? sim. Tirar o... Mas o Cruzeiro não sem razão, que o Mineirão é chamado de o campo do Cruzeiro, né? Toca três, não, como é isso? Nota 3, né, seu? É verdade, é. A Toca 3, graças a vocês, né, que começaram com isso aí. Aquele... Aquela final de 66, hoje eu estava conversando com o Dalai, inclusive. E o Dalai estava lembrando um episódio, que eu queria ver se você confirma isso.
que no segundo jogo contra o Santos, né, vocês estavam perdendo o primeiro tempo de 2-0 e 2 a 0, e sim. que o representante da federação entrou no vestiário já querendo marcar o segundo jogo, porque vocês iriam perder, teria o terceiro jogo, que seria no Maracanã. Você lembra desse Fato, momento fato que o Feliz colocou ele para fora do vestiário? não, não foi o representante da federação, foi o presidente da Federação Paulista de Futebol, Cotier Jorge Cury, que era presidente do Santos. Os dois, assim, e nós, porque de repente pensou-se, né, todos nós, inclusive os jogadores, porque aquele time fantástico do Santos, né, o maior jogador de futebol do mundo, uma verdadeira seleção brasileira, a gente de repente nem imaginava pensar alguma coisa assim, se pensava em vencer ou alguma coisa assim. Mas aquele 6-2 a gente foi uma surpresa para todos nós, né? E quando aquele 2-0, porque o Santos estava por aqui com o Cruzeiro, né? E terminou o 2-0 no primeiro tempo, que seria um resultado normal, seria 4, 5, 6 por Santos, que a gente não passava do meio de campo, e eles estavam danados com o Cruzeiro, né? E quando terminou o primeiro tempo, todos nós lá de cabeça baixa, chateados, porque criou-se uma expectativa de sermos campeões, né? Imagina em cima do Santos. Quando chegou no vestiário, né, o presidente do Santos, Thierry Jorge Cury, com o presidente da Federação Paulista, Mendonça Falcão, para marcar o terceiro jogo na nossa frente. Chegaram, perguntaram, né, o que é o senhor Furlete? Nossa, Fulano, nós viemos conversar aí com o senhor e tal, para marcar o terceiro jogo no Maracanã. E aí é que a coisa inverteu, né? Mesmo porque o Cruzeiro era um time muito. Nós éramos, na época, nós estávamos tudo na faixa de 19, 20 anos. Porra, corria igual um. E o Santos jogava muito para esse mundo afora, né? Era um time cansado, né? Então, quando chegou no segundo tempo, a coisa inverteu, né? Que aí nós viramos o jogo e interessante, Nolasco, que eu nunca mais vi uma comemoração como essa. Do aeroporto da Pampulha até o antigo Palácio do Rádio, na Rádio Guarani, ali na Assis Chateaubriand, né? Ali tinha uma espécie de uma praça lotada, lotado. Eu nunca mais vi um negócio desse. Um negócio fantástico. Igual eu te falei, causa emoção, por quanto tempo depois, são coisas que são imortais, né? E aquele título foi todos, né, todos os títulos têm a sua importância, claro. O clube de futebol ele se torna grande pelos títulos, né? Eu já visto que o Cruzeiro, mesmo depois da minha época, tivemos uma época certa meio apagada, mas o Cruzeiro continuou ganhando título, por isso que o Cruzeiro, apesar de ter essa mancha na nossa bandeira, mas nada que diminua a grandeza do Cruzeiro. Né? O Cruzeiro é muito grande. Por isso é que eu confio, acredito piamente que nós vamos dar a volta por cima e o ano que vem vamos estar de volta à primeira divisão. Certeza. Tenho acompanhado, né, a questão política, eu não gosto muito, né, de estar me envolvendo nessas coisas, mas eu de longe eu percebo a união dos homens nesse grupo gestor, inclusive no princípio do nosso bate-papo. Eu acompanhei, né, com o nosso presidente da LAI, com a sua turma lá, esses cruzeirenses ilustres, homens de sucesso, que não precisam do Cruzeiro, né? E abraçaram, vestiram a camisa do Cruzeiro para que possa administrar a sua dívida, né? E montar um time para que nós, né, possamos dar a volta por cima. Mas vejo com muita tranquilidade, tenho certeza, nós estamos aí nas vésperas, né? Eu confio muito de que o Dr. Sérgio seja o nosso futuro presidente, porque ele se preparou para isso. Eu gosto muito de pessoas humildes, e está demonstrando para mim. Eu tive a felicidade, Aerolasco, de, através do futebol, conhecer grandes personalidades, né? Não só do mundo do futebol, mas da política, da música, enfim, por esse mundo afora. Então, quando eu vejo atitudes dessa forma que o Dr. Sérgio está conduzindo a coisa, ele teve no Flamengo, ver como é que o Flamengo
deu essa volta por cima. Ele teve lá no Bahia, que deu uma volta por cima. Então, são coisas. E as pessoas ilustram, aqueles conselheiros lá que estão em volta dele. E acredito piamente que o nosso Cruzeiro vai ser, mesmo porque o doutor Sérgio tem berço, né? É muito importante isso. O rapaz de uma simplicidade. Ele tem a marca registrada dos grandes homens, que é a humildade. Né? Ele não distingue tratamento de pessoas. Fulano é assim, pobre, rico, não sei o quê, infeliz. Ele é assim. Então, tem tudo para ter sucesso. Né? Deus que me ouça, né? Que possamos voltar no ano que vem, no nosso centenário, no nosso devido lugar. Né? Disseu, eu tô tendo problema, eu não estou conseguindo te ouvir às vezes e por isso eu estou tendo que cortar. Mas está todo mundo te ouvindo, viu? Sim. O único surdo aqui que não podia estar surdo sou eu. Mas... Não, essa questão aí nós vamos pular, né? Eu estou com um probleminha com o excesso de janeiro. Então... tá difícil aqui, viu? Mas vamos lá, eu tô tentando encontrar um lugar aqui para a gente. Né? Tem o pessoal que entrou aqui me perguntando também sobre. Tem até o Johnny Santista falando que torce para o Santos, mas que você jogaria em qualquer seleção do mundo inteiro na época que você jogava. E né, a gente sabe que tem uma passagem sua não muito feliz na seleção, mas tem uma história muito bonita com o João Saldanha, que foi técnico da seleção até pouco tempo antes da Copa, e que para ele, como para outros jogadores, alguns treinadores, você sempre foi o camisa 10, o grande jogador. Queria que você relembrasse a sua passagem com o João, né? Jogando, assim, ele como técnico. Por que o Dirceu encaixava tão bem no esquema do João? Na verdade, o João era um apaixonado por tal de futebol. Né? E ele via em mim, o jogador, tanto que ele, assim, por gostar tanto de mim, né, e do meu futebol, que ele acabou até, assim, certo ponto, até me prejudicou por um jogo lá em Goiânia. Eu joguei de centroavante e imagina você, eu com esse tamanho todo, e no Cruzeiro eu era igual um passarinho. Né? Eu não tinha posição fixa, eu tinha facilidade tanto pela direita como pela esquerda, uma facilidade tremenda. Né? Eu tinha um fôlego espetar fora do normal. Né? Então, quando chegou na seleção, eu com os zagueiros lá, eu tive uma atuação apagada, mas a verdade mesmo, né? Porque o João Saldanha ele se vinha destacando tanto, né? Porque ele tinha problema político, na época a gente não era tão político que nem sabia, não tinha consciência, vamos dizer assim. Quando o João Saldanha, que vinha se destacando muito, que ele caiu, que convocado o Zagallo, né? E aquele... Eu sempre tive, né? Problema de timidez, tem até hoje, eu melhorei muito, mas naquela época você imagina, né? E o tímido... Hoje está fazendo até live, né, Tio? Mas também, né, o entrevistador desse aí, meu amigo, fica à vontade, me sinto em casa. Eu já te vi na rua aí, já te vi em outras coisas, você está perdendo um pouco a timidez, isso é bom. Mas é verdade, mas quando entrou o Zagallo, né, que o presidente lá, o Carlos Tazumessi, militar na época, deu uma entrevista lá em Brasília, e perguntaram para ele, porque ele era um apaixonado por futebol, que ele gostaria de ver na seleção, aí ele disse, né, eu gostaria de ver o Dario. E aí convocaram o Dario, mais um protegido do Zagallo, né, que é o Roberto centroavante, até um bom jogador, e aí eu fui relegado ao segundo plano. Como eu não falava nada, né, e o parceiro meu, Zé Carlos, que era a mesma coisa, chegava nos lugares, mudo saía calado, então é muito mais fácil cortar. Que o Fontana, por exemplo, o Fontana tinha consciência que ia ser o primeiro a ser cortado, porque ele, jogando no Maracanã, Botafogo e Vasco, disse que ele quase que jogou o Zagallo lá no fosso. E quando o Zagallo... o Fontana era muito bravo, né? E o Zagallo é muito medroso, e aí o Fontana
passava perto lá, na hora de refeição. Se eu for cortado da seleção, eu vou dar um tiro um cara aí que não sei o que aconteceu. O Fontana foi, o caladão aqui, né? Mas tudo na vida é passageiro, isso não me foi um golpe para mim, né? Na minha carreira, mas eu tive a felicidade de se superar. É uma marca que mais nada que deixasse qualquer frustração, sair do futebol, até pelo contrário, né? Sempre agradecendo a Deus por tudo aquilo que ele me proporcionou e a felicidade que ele me deu de vestir a camisa do Cruzeiro por 14 anos. Ô, Dirceu, essa semana rodou muito nos grupos do Cruzeiro um vídeo do Raul contando um caso que já você sabe, né? Muito famoso. E esse aqui, eu queria que você contasse para as pessoas aqui também esse caso do dia que bateram na porta da concentração do quarto que estava você, Raul. Quem que foi que chegou para conhecer o camisa 10 do Cruzeiro e como é que se encontra? Foi uma das maiores emoções que eu senti na minha vida, né? Porque quando eu era criança aqui em Pedro Leopoldo, eu tinha como ídolo o Pelé e o Garrincha, né? E assim, não dizer um mais do que o outro, mas é porque geralmente, né, naquela época os cidadãos de baixa estatura, que é o meu caso, né, ponta, né, ponta direita, ponta esquerda. Eu comecei aqui em Pedro Leopoldo como menino, tinha meus 10 anos de idade, 12, 13 anos, imitando o Garrincha. Aquela jogada que ele fazia, né, a Copa de 58 mesmo, ele estava com 12 anos. E o Garrincha fazendo aquela jogada era um negócio fantástico. Porque quando o Cruzeiro ganhou do Santos, aqueles 2 jogos inesquecíveis, o Cruzeiro tornou-se um clube do Brasil, né? Foi até um fato interessante. Acho que foi um dos primeiros, se não me engano, o primeiro amistoso que nós fomos fazer lá em Curitiba, amistoso contra Curitiba. Chegamos no ônibus, a porta do hotel estava lotada, com o cordão de isolamento e tudo mais. E aí, eu me lembro que chegou um jogador, perguntou para mim, falou, será que tem algum cantor famoso aí? Será que o Roberto Carlos está aí? Da Jovem Guarda, né? Que, naquela época, a Jovem Guarda estava no auge. Né? Inclusive, o Raul recebeu o apelido de Vanderlei, e não sei o quê. Então, despertou uma curiosidade no Brasil inteiro. Queria saber quem era aquele Cruzeiro fantástico. E lá em São Paulo também, nos amistosos dos primeiros, quando o Cruzeiro surgiu, nós estávamos no sábado à noite, né, depois do jantar, umas 7h, 7h30 da noite, quando bateu no apartamento, né, naquela época não tinha nem campainha, né, tal. E o Raul, nós estávamos juntos, o Raul, vai lá, nego. Aí eu falei, não, vai você. E o Raul, aquela coisa de boleiro, aquela brincadeira, pô, vai você. Eu falei, vai você. Aí eu estou assim, preguiçoso, não sei o que, daqui a pouco volta o Raul. Nego, e não falava o que é. Dentro do Garrincha. A sorte que eu estava deitado, mas no laço que eu fiquei, sabe, as maiores emoções, eu não consegui falar, me deu um nó, porque o ídolo, inclusive, serviu assim para mim como exemplo, né? Exemplo que eu sempre tive, maior assim, da atenção ao torcedor, aqueles que chegam. Até hoje, né? Eu tenho passado por uma experiência, viajado por esse interior, né? Comercializando as minhas camisas, com os livros. Meu Deus do céu, sinceramente, eu tinha consciência, sabia essa força que o Cruzeiro tem no interior, mas é um negócio assim fora do normal, um negócio assim que me emociona, né? Estou vivendo, né, Olasco? Acho que o que a gente leva da vida é isso, né? É aquilo que ficou, não tem dinheiro que paga. Agradeço muito a Deus por ter me dado, né, essa dádiva. Muito interessante. Mas é sempre muito bonito você contando esse caso aí, né? Essa paixão que você tem em ver a torcida do Cruzeiro. É muito bonito isso tudo. E tem muita gente aqui pedindo, cada hora um falando assim, fala como é que foi jogar com fulano, fala como é que foi jogar com ciclano. Né? O Max mesmo aqui, que é do Rio de Janeiro, tá doido para você falar como é que
foi jogar com o Jairzinho, conheceu o Jairzinho, né? E foi um período até que você estava machucado, né? E ele foi Não, já importante. E sobre o Jairzinho, a gente fez amizade na seleção, né? sim, Brasileira. Quando ele veio para o Cruzeiro, a gente já tinha uma amizade muito grande, né? E naquela era era muito novo. E quando tinha folga na seleção, o Jair, que era meu parceiro do Rio de Janeiro, me levar para fazer umas voltinhas e tal, né? Mas foi um grande amigo. Jairzinho, tenho saudade dele. E aproveitar a oportunidade, grande Max, mandar um grande abraço a ele, dizer a ele que estou com saudade. Nós tivemos alguns eventos, né? Mas estamos juntos aí de novo, viu, Max? Um abraço aí, meu amigo, meu irmão. é isso, o Dirceu, pensando nisso aí, né? Você falou da torcida, você tá com saudade de ver o Cruzeiro em campo, de eventos aí, vocês fizeram muito com o Cruzeiro Esporte Tour. Você tá com saudade desse encontro de novo? Olha, é, eu tenho consciência, né? Graças a Deus, eu tenho consciência de que não sou melhor, né? Consciência que eu não sou melhor do que ninguém. Tinha um defeito, né? Que achava que eu era pior. Não sou igual a todo mundo, com meus defeitos, com as minhas qualidades. E, infelizmente, felizmente, né? Felizmente, tenho consciência de que eu tive o privilégio que Deus me concedeu esse dom de jogar futebol. Tive a felicidade de jogar com 14 anos no clube do meu coração. Então, não tem. É a maior fortuna que um homem pode ter, é o que eu estou vivenciando, né? De ir para esse interior, ser recebido pela maneira que eu sou recebido, o reconhecimento do torcedor do Cruzeiro. Isso me deixa, meu coração me alegra muito, me sinto muito, muito, mas muito feliz mesmo. E esse carinho do torcedor do Cruzeiro, esse reconhecimento. E o interessante, Nolasco, porque imagina, né? Faz 40 anos que eu parei de jogar. É muita coisa, 40 anos. Até hoje, quando saio Sim. na rua, sou reverenciado. Nesses eventos que eu estou, e interessante é que, na verdade, eu tive a felicidade de participar da mudança da história do Cruzeiro, essa transformação de um clube caseiro para um clube do mundo. Eu tive essa felicidade. E também eu gosto muito de ler. Os maiores passatempos que eu tenho é leitura. Gosto muito de psicologia, gosto muito de leituras que trazem conhecimento, né? Muito importante. Então, eu tenho essa consciência de que é tipo, eu comparo a ser um ator de novela, que quando acaba a novela, aquele ator tem consciência que eu sou um ser humano comum. Agora, tenho a felicidade, 40 anos depois, de continuar recebendo esse carinho da torcida do Cruzeiro. É um negócio assim que me emociona, né? Agradeço muito a Deus por essa felicidade que Ele me concedeu. Eu só queria aproveitar que eu vi aí que quem está aí é a Patrícia, nossa amiga. Queria falar que, né, quem as pessoas que não sabem, né, tem uma biografia maravilhosa sua. Né? Você falou que seu hábito é ler. Eu acho muito bom isso, né? E tem um livro que é lindo, O Príncipe, escrito pelo Pedro Blanc, nosso amigo, né? Nosso amigo. Da biografia que o Pedro escreveu, qual foi o qual foi a história mais difícil para você contar? Qual que ele teve que arrancar de você com muito. Dificuldade, porque eu fui selecionado para fazer a abertura desse projeto, né? Uma ideia genial da Patrícia, né? Que me ajuda na questão de divulgação e tudo mais, uma ideia excelente. E veio também
como de juntar o útil ao agradável, igual estou vivendo, né, cidade do interior, lugar que eu vou, esse carinho do torcedor, também está sendo as pessoas que estão sendo selecionadas para fazer leitura do livro, né? Tá muito interessante, né? Porque eu tive agora, faz umas 2 semanas, eu liguei para o Samuel Rosa, né? E ele me falando, ele falou, mas que pena que meu pai não está aqui. E ele emocionado de lá, eu emocionado daqui. Né? Quer dizer, tive agora selecionando pessoas, né, que importantes na minha vida. Eu tive hoje fazendo um contato com os filhos do seu Carmo de Furlete, que foi o segundo pai para mim, né? E a Patrícia fez o contato e me falou da emoção e a gratidão que eles ficaram. Né? Então está sendo assim uma coisa também, não o fato de estar fazendo aqui meu comercial de forma alguma, mas é realmente uma história muito bonita, muito legal, de um menino, né, que eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, né? Um período da minha vida, eu era criança que período, né? Passando até fome, né? Família grande, meu pai primeiro. Mas tudo isso aí, tudo isso que aconteceu na minha vida, o Pedro foi muito feliz. Levou quase 4 anos, mas fez uma pesquisa. Inclusive, eu tinha desejo de escrever a minha biografia. Mas quando foi o Tony Almeida que fez o contrato, a ligação entre eu e o Pedro, e eu falei, Tony, pode falar com o Pedro para me ligar, mas quando o Pedro me ligou, a gente conversou uma meia hora no telefone, eu falei, esse é o cara, e é mesmo. A biografia ficou exatamente igual a minha história. Agora, assim, tá complicado para mim, porque, às vezes, Patrícia, o senhor escolhe uma parte assim. Eu nem começo a ler, já estou chorando, recordando meus tempos de criança. Mas muito legal, muito legal. Tem a biografia sua, mas tem um cara que você é o ídolo dele e que com certeza você vai estar na biografia, que é o Alex, né? O Alex Talento, que tem você como um grande ídolo e você teve, assim, ele teve a grande oportunidade de te ver jogar na despedida dele, né? Aquela festa lá. E o Alex, para você, como é que é saber que você é o ídolo de um cara também que é super importante na história do Cruzeiro e a gratidão que ele tem por você? Muito... Chega a ser engraçado o termo, chega a ser engraçado, porque ele com a timidez dele e eu com a minha. Né? Então, quando se encontra, ele fica emocionado e me deixa emocionado também, porque eu tenho muita admiração 2 vezes pelo artista e pela pessoa, né? Pela pessoa. Então, quando se encontra um artista, um jogador de futebol, um gênio de futebol, como foi o Alex, né? Com toda aquela humildade, um rapaz muito fino, né? Uma educação impressionante, impressionante. E ele tem assim comigo uma coisa diferenciada, porque ele dizia que o ídolo do pai dele era eu, né? E o pai dele, quando ele era menino, tinha uns 12, 13 anos, que ele ia Cruzeiro jogar lá, todo jogo Cruzeiro ia, o pai dele levava ele e tudo mais. Né? Então, são coisas assim que o futebol me deu essa felicidade, né, de conhecer grandes homens que escreveram na história, né? Como casos que eu conto, né, agora recente, do Samuel Rosa, que eu era o ídolo do pai dele também, né, muito interessante, tive uma oportunidade de conversar. Então, isso é muito bom, isso é o que a gente leva da vida, né? São as boas amizades, eu nunca fui de criar polêmica, nunca fui de brigar, né? Então, eu acho que sou gratificado por isso, né? Quem acabou de entrar aqui e mandou um abraço para você foi o Sérgio Santos Rodrigues, que bem provavelmente vai ser o nosso próximo presidente, ou, né, pelo menos vai estar numa disputa aí. Mandou um abraço para você aqui, está entrando na live aqui. Marcelo, Leiros, tem uma turma grande, o Tadeu falando que o pai dele, toda vez que fala de você, chora de emoção. Né? O meu pai, a mesma coisa, o meu pai tem você como grande ídolo. Eu queria que você... Seu pai? Seu pai? Meu pai. Meu pai tem... Eu acho que
quem na década de 70 que você não era ídolo, né, Dilson? Se vê Pois jogar, é, não para você tinha falar, jeito. não, lá para falar que é seu pai, eu tô velho, hein? Quando eu nasci, você estava jogando. Tá bom, mas que bom. Agradeço muito ver essas manifestações de carinho. Esse torcedor tem para comigo. Agradeço de coração, retribuo, né? Um grande abraço a todos os torcedores do Cruzeiro. Tá. A Ana tá mandando, o Alexandre tá mandando, um abraço, o Igor tá mandando. Queria também, Disseu, aproveitando para a gente encaminhar para o final aqui, essa situação que está todo mundo em casa, né, se resguardando por causa dessa doença que está espalhando o terror aí. Como é que você está se cuidando aí, Dirceu? Ah, eu tenho 3 feras aqui dentro de casa, né? Cada uma mais brava do que a outra. Mas estou levando a sério, porque eu gosto de viver, né? Gosto de viver. Eu sempre fui, né? Sempre fui muito cuidadoso com a saúde, né? Sempre me cuidei. Então, eu estou levando a sério. E estamos aí, né? Pedindo a Deus que essa fase passa, né? Que o país volta novamente a ser do Rio do lugar, as coisas acontecerem, né? Para que a gente possa viver com mais tranquilidade nesse país, né? É isso aí. E que o Cruzeirão volte cada vez mais forte, né, Dirceu? Não, isso aí não tem como não. Temos que ser forte ou ser forte. Cruzeiro, Cruzeiro é Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Que lindo te ouvir cantar o hino. Oh, Nossa, que coisa maravilhosa. Que bom, que bom. só que eu estou morrendo de fome, né? Porque tem. O futebol também me deu um grande amigo que foi o Fagner, né? A gente está sempre se falando e tudo mais. É uma pessoa também que dispensa comentário como artista, né? Como cantor, os maiores do Brasil. Mas é uma pessoa também que eu tenho uma admiração, porque é de uma humildade impressionante. Então a gente está sempre falando, foi, acho que foi semana passada que a gente fez um contato. Merece 2 parabéns como artista e como jogador de futebol. Centroavante, matador. Matar o time dele de raiva. Ele mata o time dele de raiva. Nós temos aqui 1 hora de papo, dava para a gente ficar o tempo inteiro aqui, mas eu queria muito te pedir desculpa dessa Não, internet aqui, não. porque fica caindo toda hora e, enfim, Não, a só um gente prazer tem. em ter falado com você. Não, não, de forma alguma. Não tem que pedir desculpa. Não é culpa sua, não é culpa minha. Né? Só de ter o prazer de poder levar algumas palavras para o torcedor do Cruzeiro, prazer de falar com você, né? Só isso aí já compensa qualquer coisa aí. Mas outra oportunidade, né? Vamos sim. Eu acho que Vamos, né, outra oportunidade você me dá o prazer, porque é isso. você não me pede, em mim você manda. Só daqui eu já tenho inspiração com as 10 crônicas já daqui para frente, viu? Pode se preparar que Nossa, eu vou escrever bastante, viu? obrigado mesmo. Pois é, Dirceu, eu queria te agradecer e avisar o pessoal que o próximo programa vai ser sábado, com um outro cara que vestiu a camisa 10, que é a camisa 10 sua, que foi o Zinho, né? Que ficou pouco tempo, substituiu o Alex, né? Em algumas partidas em 2003, foi um grande jogador, prestou um serviço muito, muito importante para o Cruzeiro. E a gente vai estar com ele no sábado, e aqui mesmo no Instagram do Cruzeiro Esporte Tour. E eu queria muito te agradecer, realmente te agradecer por você ser o E que o eu vou 10? falar Você não para falou sempre. Como? não, que você me diz o 10 que vai estar no sábado? Como é que é? O 10 que vai participar do sábado da live? É o Zinho. Ah, Zinho! Zinho. Esse, Fala para esse ele. jogou. Não, eu não cheguei a jogar, né? Mas eu conheci.
tive com ele, menino também. Nossa, fino, educado, sensacional. Aliás, eu vou estar aqui acompanhando, né? Que bom. Pois é, e você tem que falar para ele que ele tem que jogar igual eu joguei aí, porque senão eu vou conectar, hein? Obrigado, viu? Agradece seu filho aí, paciência que ele teve aí das caídas aqui. Muito obrigado, sua família, pelo apoio. Eu estou falando em nome da turma do Cruzeiro Esporte, que todo mundo impressionado com a sua gentileza. Por isso que eu vou sempre te chamar de mestre da gentileza. Te agradecer. E a gente se encontra por aí. Se Deus quiser. Agradeço você a oportunidade. Mandar um grande abraço para essa imensa nação azul. Dizer aí que nós estamos aí firme e forte, nos preparando aí para sair desse lugar incômodo para todos nós cruzeirenses, né? Obrigado, amigo. Grande abraço, felicidades, hein? Abraço, seu.